Gente, boa noite. Nós vamos só compartilhar, já vamos dar os avisos. Vocês viram que nós estamos em cima, a gente sempre abre um pouquinho antes. Hoje deu uma atrasadinha por conta da correria, que vocês já estão sabendo algumas aí. Vamos dar 2 minutinhos, a gente já vai iniciar. Quem puder compartilhar com os amigos, aí nós já vamos dar os avisos e vamos começar, tá bom? Agradeço quem puder compartilhar com os amigos e grupos a transmissão de hoje, tá bom? 2 minutinhos, não passa disso, a gente já vai estar iniciando o bate-papo. Já estamos aí em bastantes amigos, sempre quem puder, então. Já estou vendo aí que tem gente conhecida. Nós já vamos iniciar, tá? Se não bloquear, nós vamos ver. Amigos, sempre quem puder, então. Estou vendo aí Camila, Maísa, Josiane Braz. Ele está de volta. Você já deve estar enjoado, né? Mas nós já vamos conversar disso já. Também, graças a Deus. Vou ficar quietinha hoje, já vez dele falar. Só tô de apoio aqui. Aliás, nós estamos com a mesma camiseta. Foi sem querer. Foi sem querer. Gente, eu ainda estou bloqueado no Facebook. Vocês acreditem ou não, já faz 3 meses que eles não deixam. Isso já virou uma coisa pessoal. Tô achando. Então de sacanagem é comigo mesmo. Olha aí que bacana. Nós estamos mais de 60 amigos já. Nós vamos iniciar, gente. Eu vou começar a dar os avisos. Acho que a Ana conseguiu, não sei se ela conseguiu compartilhar. Se vocês puderem, como nós temos um problema aí, como todos sabem, a gente não consegue fazer o mesmo formato do estudo, né, do Livro dos Espíritos. Quem está acostumado com a gente toda quarta-feira, a gente realmente não dá conta de responder uma por uma, o tempo é curtinho. Então depois, se tiver alguma questão específica, alguma coisa do assunto ou qualquer outra coisa, como a gente sempre fala, entrem por favor na página, no particular, lá no link da página ou no atendimento fraterno, e a gente tenta conversar por lá, tá bom? Então a gente não consegue realmente responder por aqui, porque o tempo é curtinho, mas nós estamos vendo aqui vários amigos queridos e tudo mais. Eu vou dar os avisos antes da Ana fazer a oração, ou melhor, você fazer a oração primeiro, né? Você que sabe, não quer dar os avisos? Não, a Ana faz a oração, a gente dá os avisos e bate um papo. Hoje o formato é o das parábolas, né? Hoje está fazendo uma semana exatamente que a gente iniciou, mas esse projeto meio que no instinto, na intuição de alguns amigos, com certeza, e está sendo um sucesso muito bacana, não de interesse, claro que de interesse é bacana, está sendo, né? Tem muita gente participando, mas dos amigos que quiseram participar. Nossa gratidão imensa, assim, há muitos amigos que se propuseram, que vão estar com a gente. Nós tivemos de fora já, semana passada, por um problema de saúde também, era para o Rodrigo ter feito com o seu Ângelo, não puderam fazer. Na segunda-feira a Ana colocou o vídeo informando. Depois nós tivemos a alegria imensa de, na quinta-feira, na quinta, né? Nós tivemos o Oceander e a Estela, que foi uma delícia também. Ontem, quinta-feira passada, né? Isso, estou falando na outra semana, né? Na segunda o Rodrigo que não teve problema. Né? Exatamente. E ontem nós tivemos a alegria imensa, eu falei que é tudo que é São, né? Foi São José do Rio Preto com a Estela e com o Oceander, e ontem foi o Paulo e a Leia, lá de São José dos Campos. São amigos queridíssimos, que fizeram ontem uma noite muito agradável. Eu estava lá do hospital, adorei, participei, conversei com eles ontem, conversei com eles hoje. Não sei se eles vão conseguir entrar, porque eles também têm os compromissos que estão fazendo online, mas a gratidão é imensa. Então a Ana vai fazer oração, eu dou os outros avisos e a gente já começa, tá bom? E já vou agradecer, de antemão eu vou agradecer aqui um monte de gente falando, olha que bom que está aí, que eu estou bem, mas depois eu faço os agradecimentos, não vou fazer um por um, porque foram tantos que eu fiquei até emocionado. Eu falei para a Ana isso. Vamos lá? Boa noite a todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer antes
as orações feitas por Alexandre. Ele faz muita falta, não só para o centro, mas para mim. Então, minha gratidão, tá? Convido a todos para uma oração. Vamos acalmar os nossos corações, elevar o nosso pensamento até Deus. Primeiro, o sentimento nosso é de gratidão por mais uma oportunidade de acordarmos. Cada dia é uma oportunidade de sermos um pouquinho melhor do que fomos ontem. Então, gratidão a Deus por mais esse dia, gratidão a Deus por estarmos reunidos, a Jesus, nosso mestre, nosso amigo querido e tão amado, que muito se fala nessa época de Jesus, né? Época de Páscoa, fala-se muito sobre ele. Vamos tentar entender um pouquinho da mensagem de Jesus hoje. Aos nossos companheiros, os nossos amigos espirituais que nos acompanham, gratidão. Aos nossos amigos que estão nos assistindo, gratidão também, que Jesus os abençoe. Peço a Jesus nesse momento e seus amigos espirituais que levem até vocês toda a paz e a harmonia necessária. Não esqueça de colocar suas águas, que a espiritualidade trabalha nesse momento conosco. Gratidão e que assim seja. Que assim seja. Pega o livro para mim, por favor, eu larguei ele em cima. Gente, então só retomando, para quem, tem muita gente aí falando, que bom Alexandre de volta e tudo mais. Gente, eu tive um problema de saúde na terça-feira à tarde, um pouquinho antes inclusive da palestra que eu participaria. O Gá veio socorrer e os três foram fantásticos, o Paulo, o Rodrigo e o Gá, também nosso agradecimento. Conseguiram fazer a transmissão, atenderam todas as expectativas, aliás, superaram as expectativas com certeza. E foi um problema que já tinha acontecido há 4 anos atrás, recorreu e agora nós estamos investigando, mas hoje eu tive alta, estou em casa, queria agradecer muito. Falei para a Ana que assim, a gente ficou muito feliz, surpreso com a quantidade de mensagens, a quantidade de pessoas que mandaram vibrações, que falaram, enfim. É complicado falar, né? A gente toma uns sustos que... Eu que eu diga. Que não dá para a gente... Mas ao mesmo tempo é uma alegria muito grande. Assim, a gente percebe claramente o auxílio da espiritualidade de vocês, muita gente. Não dá para agradecer um por um, não dá, eu seria injusto. Mas foi uma sensação muito boa, apesar da doença, foi uma sensação muito agradável desse acolhimento todo. E hoje, como a gente tinha programado, já estava programado, na verdade, a gente tinha deixado, estava eu e a Ana, nós estávamos em dúvida se nós iríamos manter a palestra do grão de mostarda, que era a sequência do que a gente vinha fazendo, ou se a gente falaria alguma coisa da Páscoa. Né? E como nós temos as crianças da educação infantil e da mocidade, sempre é válido a gente falar um pouquinho desse assunto nessa época, né? E então nós resolvemos ler um texto. Eu vou fazer a leitura de um texto, Ana vai fazer comentários principalmente dessa parte histórica, e a gente vai discutir um pouquinho desse assunto, que embora hoje, por incrível que pareça, eu acho que é a primeira vez em tantos anos que toda vez a gente vai publicar alguma coisa, algum texto, alguma coisa na semana da Páscoa, a gente sempre fala, a gente sempre põe os quadrinhos, né? Nossa, substituíram Jesus pelo ovo de Páscoa, substituíram isso, E eu acho que realmente eu vi alguém comentando isso em algum dos artigos que eu fiquei lendo esses 4 dias no hospital, de que acho que é a primeira vez realmente, depois pelo menos que eu me lembre, que a gente tem falado tanto de Jesus e dessa vez muito mais do que de ovo de Páscoa, do que de festa, do que de tudo mais. Então, como a gente sempre fala, né, a gente vivendo todo esse momento de pandemia, eu brinquei nos grupos, né, dos meus amigos que me mandaram mensagens, que a gente tem conversado pelo WhatsApp, né, e a gente reclamando tanto que, olha, fica em casa, é ruim ficar em casa, é difícil ficar em casa. Eu garanto para vocês, gente, é uma delícia estar em casa, juro que é uma delícia. Eu brinquei hoje e falei para a Ana que é muito bom estar em casa sem reclamar que estão mandando a gente ficar em casa. Então, na verdade, foi por isso. A gente lembrou desses assuntos todos e me chamou muita atenção isso. Muita gente comentou isso, eu discuti com alguns amigos próximos e realmente, né, nesse momento delicado, parece que a gente se voltou, talvez pela necessidade, talvez pela influência espiritual, a gente se conectou muito mais à espiritualidade
nesse período de Páscoa, a gente falou muito, tem falado muito, a gente tem visto muito comentário, muita postagem sobre Jesus, e assim, por incrível que pareça, até poucas brincadeiras em relação ao ovo de Páscoa e tudo mais, mesmo porque não dá nem para comprar, né? Mas, então, as coisas ruins sempre têm esse lado positivo. E a gente resolveu conversar um pouquinho sobre isso, não deixando de lado as parábolas. Claro, a semana que vem nós retomamos, a semana que vem também é outro casal especialíssimo, que é o Humberto e a Isabel, do Família com Jesus, lá de Araraquara, que vão estar com a gente. E aí nós retomamos as atividades, tem um monte de gente, um monte de surpresa bacana aí. Tem o Wellington Balbo que vai fazer com a gente, o Vado, que eu vi que está ao vivo, ele e o Júnior vão fazer com a gente, lá do nosso lado de São Carlos. O Rafael vai fazer num domingo especial, o Renato Vernaschi vai fazer com a gente, o Gustavo e a Mireia vão fazer com a gente, o Manu e a Renata nós estamos tentando convencer, mas o Manu vai fazer com a gente. Então muita gente topou a ideia e está com a gente nessa nova empreitada. Inclusive a gente até mudou o formato, né? A gente tinha falado que não ia repetir as parábolas, mas todo mundo está falando, mas pô, eu gosto dessa. Então na verdade a gente deixou aberto para cada um escolher a sua, mesmo porque cada um tem uma forma de interpretação, uma forma de explanar, e vai ficar muito mais rico, inclusive, talvez, para isso, né? Então, por exemplo, o Bom Samaritano, eu sei que nós tivemos com o Paulo e com a Leia, e vamos ter com o Renato. Então, com certeza vocês vão ver que são completamente diferentes as abordagens e mais tema ainda para reflexão. Gente, já falei demais, deixa eu só fazer a leitura do texto. A Ana vai começar a comentar com vocês e a gente vai, hoje talvez passe 5 minutinhos para variar, né? Mas a ideia é a gente trazer realmente isso. A gente pensou muito nos nossos meninos da educação infantil e da mocidade, porque fica realmente difícil, né? Para nós que já somos adultos, ainda tem essa distância. Então a ideia foi a gente conversar um pouquinho sobre isso e ter um texto muito bacana, que não fala só da Páscoa, mas também fala da Páscoa, fala das parábolas, fala de Jesus, que eu acho que isso a gente sempre conversou muito nos estudos, ou mesmo em casa. Nós temos verdadeiro pavor daquela imagem de Jesus na cruz. Hoje, 2 filmes seguidos à tarde, a gente mudando de canal, estudando outras coisas. Está mais do que na hora da gente entender e sentir esse Jesus próximo, né? Esse Jesus pertinho, como ele é. Tirar ele da cruz. Tirar de lá, né? E abraçar e ser abraçado, né? Hoje eu também vi alguém comentando, que aliás é uma frase do Fonte Viva, do Chico, nós estamos esperando por Jesus e ele também está esperando por nós, o tempo todo. Na verdade é só a gente se prontificar, né? A Ana sempre fala, estende um pouquinho a mão, o Edgar sempre fala isso, dá um passo, que ele dá 1 milhão de volta, e é por aí. Então é essa a ideia que a gente quis trazer nesse textinho e a gente comentar. Tá bom? Tô vendo aí, gente, não vai dar para falar de oi, no final eu tento falar um oi para todo mundo que eu tô vendo aqui, Gervásio, a Raquel, a Camila, o Vado, a Célia, a Cíntia, a Matias, que não é parente, o Wilcinho. Gente, é muita gente, depois a gente tenta, enquanto eu vou comentando, a Ana vai falando, depois a gente troca, só para não deixar todo mundo sem pelo menos um oi, mas depois juro que a gente responde um por um. Eu acho que eles estão cansados de me ouvir falar, falei demais esses dias que você não estava aí, eu acho que é sua vez de falar. Eu ficar quietinho. Gente, então vamos lá. O texto é o seguinte, e eu vi que a Raquel também tem uma paixão meio velada ou aberta por Pedro, Raquel, e eu lembrei que você perguntou no estudo lá do hospital, eu acompanhei. Certa vez, Pedro, falando a um grupo, sintetizou numa frase os feitos de Jesus. Ele andou pela vida fazendo o bem. Atos dos Apóstolos 10:38. Só aí a gente já poderia fazer uma palestra de 1 hora, né? Então, Pedro falou, ele andou pela vida fazendo bem. Pronto, falei para Ana que a gente poderia parar, mas vamos lá, continua o texto. Realmente em Jesus, a bondade, a sabedoria e o amor divinos se manifestaram em forma humana. Porém, não foram apenas os atos de Jesus que revelaram o ser divino que ele encarnava, foram também suas palavras. A linguagem de Jesus é fascinante em si mesma. Nela, a beleza, a simplicidade, profundidade e riqueza de imagens e metáforas não visavam efeitos retóricos, mas transformações nas estruturas da consciência de quem as escutava. Sua fala tinha um caráter de urgência, era uma convocação. Ele não doutrinava, não dizia no que as pessoas deveriam crer. Ele as convidava para despertar da ignorância, para que pudessem perceber, sentir e agir de modo diferente. Quando falava por parábolas, Jesus provocava o encontro entre imaginação e realidade.
e seus ensinamentos ressoavam amorosamente na alma dos discípulos, e a mente e o coração de cada um deles atestava a veracidade neles contida. Vinde a mim todos vós que labutais e carregai fardos pesados, eu vos darei repouso. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Faz aos outros aquilo que queres que te façam. Dentre todos os seus luminosos e transformadores ensinamentos, um se destaca pelo poder de síntese, pureza e verdade incontestável. Ama ao próximo como a ti mesmo. Ele disse também: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Palavras que indicam a criação de uma nova ordem com base em um sistema de valores que se opunha ao vigente no mundo de então, e que infelizmente ainda vigoram no mundo atual. É mais ou menos isso, e no final a gente fala um pouquinho de Páscoa, tá bom? A Ana vai fazer alguns comentários. Bom, para mim é uma felicidade, eu nem sei se eu sou tão digna assim de falar sobre Jesus, porque para mim é uma pessoa próxima. Ela me encanta e me emociona muito, né? E falar sobre Páscoa, o Alexandre sabe, eu não assisto Paixão de Cristo, não assisto porque dói demais em mim, parece que está acontecendo agora a crucificação de Jesus. E o sentido da Páscoa, na verdade, não é o do chocolate, o sentido da Páscoa veio muito antes do Cristo, né? Foi quando houve a libertação dos hebreus por Moisés no Egito, né? Foram 400 anos de escravidão, então eles já comemoravam essa Páscoa, essa data, antes de Jesus, antes da crucificação dele. Eles só juntaram, na verdade, essa festa com a crucificação do Cristo, né? Mas a essência da Páscoa para a gente não é o Cristo na cruz. A essência da Páscoa que ele pede é uma mudança. É a mudança constante de nós para algo melhor. Na verdade, marcou bastante, historicamente, quando Jesus é crucificado, que começa a era cristã, né, do cristianismo. Depois dali, o cristianismo vai se espalhar com os apóstolos, né? E hoje eu ouvi bastante palestras sobre isso, e o Divaldo falou uma coisa que eu fiquei não tinha prestado atenção, que Jesus foi uma das pessoas que mais começou a valorizar as mulheres, porque quem estava ali com ele? Maria, sua mãe, Maria de Magdala. Então, e ele sempre valorizou as mulheres, sempre colocou as mulheres à frente. Na época não podia se fazer refeição com as mulheres, foi o primeiro que falou: não, vamos fazer refeição junto. Então a figura de Jesus é muito meiga, é muito maior do que aquela figura que está sangrando ali na cruz, né? A única coisa que esse marco importante, depois dele ressuscitar, e na verdade dele voltar, né, para se fazer presente, mostrar que ele estava vivo como corpo perispiritual, como corpo espiritual, começa essa era cristã, depois dessa crucificação, dessa tristeza que nós fizemos com ele, né? Não sei se tem mais alguma coisa. Não, perfeito. Mais do que a gente sempre fala da Páscoa, né? E a gente comenta, quando a gente fala dessa história do Cristo na cruz, ou mesmo toda a outra participação, quando a gente vê, né? E a gente sente ainda, nós adoramos. Uma vez teve uma discussão, teve uma pessoa que até ficou chateada numa das transmissões do estudo quando eu falei isso, e talvez a pessoa não tenha entendido naquele momento, de que eu, Alexandre, eu particularmente, eu tenho vergonha da cruz, enquanto alguns idolatram, e eu entendo quando me dizem: não, mas foi um momento, foi por aprendizado. Eu não consigo imaginar que a gente possa ter feito tanto mal a esse espírito tão elevado, esse irmão tão querido e que veio para nos ensinar tanta coisa, que não veio para salvar ninguém, na verdade ele veio mostrar qual era o caminho, e nós participamos disso, né? Então eu sempre digo isso, que essa imagem da cruz para mim, ela ainda, talvez por culpa, por sentimento de culpa,
É doído. Eu ainda me sinto muito mal, eu me sinto muito culpado. Então, por isso que a gente sempre fala muito disso. E algumas pessoas entendem mal. Então, de novo, por favor, não entendam que isso eu não respeite, eu não entenda quem goste, quem use a cruz como sinal de ser cristão. Eu prefiro os atos. É o comecinho do texto, né? Quando Pedro fala, ele andou pelo mundo fazendo coisas boas. É essa imagem, né? Eu prefiro essa imagem. Eu sempre brinco. Nós temos um quadro na sala de casa que eu pedi para um amigo pintar. Mas olha, ele falou: o que você quer? Que Jesus que você quer? Eu falei: eu quero um Jesus rindo. Mas não tem. Aonde que eu vou tirar? Não sei. Eu quero a minha imagem desse Jesus. É esse Jesus andando com o povo, andando com criança, brincando com criança, cantando. É esse Jesus que eu acredito. Raquel está falando, concordo com você, realmente. E alguém está perguntando também, vem para mim, alguém está perguntando o capítulo que é, só explica que não é. Mas é isso, Raquel e todos que estão participando. De novo, eu quero que entendam que não é uma crítica negativa em relação a quem usa, idolatra. Tem muita gente que usa isso pendurado, tem em casa. Eu acho, respeito, como sempre respeitei, todas as crenças, religiões e gostos, enfim. Eu estou falando isso por mim, é uma sensação que não me dá. Eu prefiro realmente, por isso que eu falei para a Ana desse texto. Esse começo do texto, para mim, ele me chama muito mais a Páscoa, a Sexta-feira Santa, a crucificação, a passagem dele aqui na Terra encarnado. Ele me passa o que eu quero pensar, o que eu faço, as minhas orações, para quem eu dirijo é para esse Jesus. É para esse Jesus que Pedro falou. Ele andou pela terra fazendo bem. E é nesse que eu acho que nós temos que acreditar. Que eu acho que a gente deve... que é o único que nós podemos acreditar. Aquele sangrando, nós fizemos sangrar, nós martirizamos, nós fizemos tudo aquilo. Não dá mais para a gente terceirizar. Então, mas daquilo, aí sim, que aquilo tenha servido para nós como exemplo. A vivência dele aqui entre nós, a passagem dele entre nós aqui, que tenha servido para a gente ter entendido a mensagem. Eu sempre vou voltar na lucidez do Livro dos Espíritos, da codificação e de Kardec, né? Qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo? Lá na 625 do Livro dos Espíritos. E a resposta, eu sempre falo que assim, isso já deu muita discussão, né? Uns falam, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, porque está escrito lá Jesus, e não. E a tradução é vide Jesus, ou algumas outras vede Jesus. E de novo, aí vai, por isso que eu até peguei, de novo, né? Vou aproveitar fazer propaganda do Rafael Papa, que é o livro que a gente tem usado bastante nos estudos, para os comentários dos amigos que ele conseguiu compilar aqui nas parábolas. E esse comecinho é do Andrei, da Fraternidade Sem Fronteiras. Você viu que hoje nós somos dois com fraternidade. E o Andrei faz esse comentário. Só como diz o professor Paulo, a gente anda sempre de parzinho. Ou a gente está com a camiseta Amigos do Bem, ou a gente está com essa camiseta, ou a gente está com a camiseta Perispírito. Então, gente, aí eu sempre me apego nessa questão da 625, mas para que a gente entenda como os Espíritos quiseram nos dizer. Ele estava... Vê o que ele fez, segue o que ele ensinou. Não o simples fato do martírio, né? Isso já está ultrapassado para a gente, né? Eu acho que a gente já pode se sentir menos culpado, se é que dá para a gente se sentir menos culpado. Eu não consigo, mas a gente já pode tirar essa imagem tão pesada. Já foi muito pesada a cruz, né? O que ele carregou, o que ele passou, e passou por nós. Quando a gente fala, eu sempre falo isso, e algumas pessoas de outras crenças às vezes me criticam, não que ele não veio passar por nós, ele passou por nós porque ele veio tentar ensinar. Nós não aprendemos, nós não conseguimos assimilar. Então, fatalmente, ele fez por nós, e fez por amor a nós. Isso nós temos certeza absoluta. Só a encarnação dele aqui já foi um esforço absurdo em relação a esse amor sentido. Vamos lembrar que, como eu falei no começo, Páscoa, quer dizer passagem, que eles comemoravam,
para a libertação, né, da escravidão. Então a gente leva a Páscoa hoje como libertação do homem velho para um homem novo, libertação dos nossos erros, libertação dos nossos vícios, egoísmo, todos os vícios morais, principalmente os materiais também, mas vamos nos libertar para esse Cristo, entender o que ele veio dizer, né? E ele volta quando ele ressurge, quando ele está com o seu corpo espiritual, que se mostra primeiro para as mulheres, né? Ele veio para mostrar, olha, eu vim falar a verdade. Ele veio cumprir o que Moisés falou também e veio mostrar que ele veio para a verdade. Então, vamos lembrar desse Cristo que volta feliz, que esse Cristo que pede que se fale sobre o cristianismo, que passe à frente o que ele quis mostrar nesses 3 anos e que o povo não entendeu, na verdade, por egoísmo e... por não saber ainda, por infantilidade nossa moral, né? Medo do poder, dinheiro, tinha tudo isso envolvido na época também, né? Eu só vou aproveitar aqui, 3 comentários, que eu vou emendar os 3 para a gente estar indo para o final, né? A Maísa está falando, acho que as pessoas associam a cruz com proteção do mal. O Armando falou, eu não fiz nada, acho que ele colocou, também estava lá. Armando, eu tenho quase certeza. A Ana Borrana, de novo, brigadão por tudo. Nossa, Ana, olha, deixa eu falar agora, chocolate, ajuda para as crianças. A Ana Borré, como várias pessoas, ela está presente, estou falando. Ajuda a gente em tudo. Ela está colocando, concordo, creio no Jesus viveu entre nós. O Patrick fez um comentário fantástico. O sofrimento de Jesus chama mais atenção que os 6 ensinamentos. É por aí. Patrick, eu acredito muito nisso. Essa ideia de que... Porque, na verdade, para a gente encerrar mesmo, é a história de que nós nos acostumamos, ou nos ensinaram, né, ou nos mostraram isso durante várias existências nossas, e nós trazemos isso ainda hoje muito enraizado, sempre, de terceirizar, né? Não, ele veio e salvou todos do pecado. Nós continuamos pecando, né? Nós continuamos ainda não entendendo o sentido da mensagem. Então ainda nós nos apegamos na imagem, nós nos apegamos a esse martírio tosco que nós fizemos ele passar por vários. Aí não daria tempo da gente ficar discutindo aqui, e nem é questão se foram motivos políticos, se foram religiosos, se foram ambos juntos, e nós sabemos que sim. Também não dá para a gente falar sobre cada etapa, né? Que Jesus, domingo de Ramos, sábado de Aleluia, tem muitas coisas que a gente nós vamos sempre discutir. Eu acho que a intenção é a gente falar de Jesus. Foi por isso a ideia de trocar a parábola hoje por esse assunto da Páscoa, para a gente falar um pouquinho dele. E no sentido de verdade, muita gente falando isso, quer dizer, que bom que nós já estamos tendo essa consciência. Que bom que nós entendemos, que nem a Ana falou, eu creio nesse Jesus vivo entre nós. Ele sempre esteve, é que nós usamos, né? Sempre ouvimos isso, quando nós trazemos uma bagagem espiritual, e até mesmo dessa encarnação, muitos de nós não de berço espírita, nós trazemos essa imagem, né? Do perdão dos pecados, de que está tudo resolvido, alguém resolveu para mim, quando na verdade ele veio com um amor tão grande, mas tão grande, que a gente não precisa mais, ou não teria mais necessidade de olhar para ele na cruz daquele jeito. Basta a gente olhar realmente tudo o que ele, de novo, volta na primeira frase do texto, do que Pedro falou, ele andou pelo mundo fazendo bem. Só por aí, nós não precisaríamos mais nada, aquilo que eu falo, os exemplos de Jesus, não as falas, muita gente, mas ele nunca escreveu nada. Não precisou. Os exemplos que ele deixou, os modelos que ele nos deu, o modelo que ele é, e isso os Espíritos nos diz, olha, quem é o guia e modelo da humanidade, vê de Jesus, está aí, é o irmão mais velho, é quem cuida, quem está junto o tempo todo, que tem um carinho absurdamente inimaginável para nós. Não dá realmente, nós não temos essa capacidade. Basta a gente tentar imaginar assim, vamos fazer uma brincadeira só para a gente encerrar e ficar pensando sábado e domingo. Nossa mãe ama a gente. Todo mundo vai falar, ama. Tirando algumas exceções, raríssimas, algumas que eu conheço, infelizmente. Mas se nós formos pegar um padrão geral, nós vamos perguntar para todo mundo, falar assim, sua mãe te ama? Não, ela me ama. Então, o amor dele por nós é simplesmente incomparável ao do que a sua mãe ou do que a minha mãe nos ama.
Só daí dá para a gente começar a pensar no que a gente tem que pensar, valorizar, fazer as orações do final de semana voltado para esse Jesus que Pedro falou. Ele andou pela terra fazendo bem e anda, continua de mão dada, continua. Ontem ou antes de ontem eu pus uma imagem de boa noite na página, que é uma imagem dele em corpo perispiritual, de mão dada com alguém. É essa imagem que nós temos que ter. Ele está o tempo todo com a mão estendida, não lá na cruz, está com a mão estendida aqui para dar mão e para caminhar junto. É só a gente seguir o exemplo. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do amor dele, para fechar o assunto, assim que Jesus desencarna, né? A primeira coisa que ele faz é tentar ajudar Judas, né? Olha o amor desse homem. Ele foi no Vale dos Suicidas, onde Judas estava, tentando auxiliar Judas, levar o maior amor possível para ele. Nesse momento, antes de qualquer coisa, ele foi auxiliar Judas. Olha que exemplo. Olha que exemplo. Então não é o chocolate, não é o coelho, não é a mudança, é a transformação que ele pede. É essa transformação mesmo. Gente, nós passamos de novo 5 minutos. Eu falei que ia passar, embora nós começamos hoje às 7h30, não às 7h20. Muito obrigado de novo pela participação, pela companhia. De novo, não vou cansar. Vocês perceberam que a Ana até deu uma cutucada por baixo aqui, que eu dei uma embargada na hora que eu comecei a ler. Vinde a mim os fardos pesados. Mas não é. Olha, eu vou falar para vocês que dessa vez a sensação foi de uma leveza tão grande, de um apoio tão grande, de tanta gente, de tanto carinho que nós recebemos, que não deu para ficar abalado ou triste no hospital. Não vi a hora de vir embora, mas não deu para ficar. Então, nossa gratidão é imensa. Por mim, pelas orações que chegaram, muita gente perguntando. Então eu não postei hoje na página, porque como eu ia participar da transmissão, eu achei que era desnecessário, porque a Ana tinha colocado que eu tinha ido para o hospital na terça. Então, muito obrigado por essas orações, pelas vibrações, pela amizade. Um monte de gente pede amizade no pessoal e a gente responde que sim, quando a gente vê que é daqui, e eu quero, e a gente sente realmente isso, né? Que são amigos nossos, não são amigos da página. Nós não temos uma página, nós temos uma página que nós utilizamos para nos aproximar de vocês. E principalmente essa ideia que vocês compraram da gente, dos projetos que a gente inventa, cria e depois corre atrás. O estudo do Livro dos Espíritos, quarta-feira, foi fantástico. Eu vou falar de público, não sei se a Cláudia está ao vivo, porque ela não consegue ver pelo Face, mas a Alice, a Ana, foi fantástico. Teve uma das participações maiores que a gente já teve no Livro dos Espíritos, com muita questão, muita gente comentando. O da parábola está sendo fantástico. O Paulo e a Leia ficaram encantados, querem fazer de novo, assim como o Oceandro e a Estela. Então, nosso muito obrigado mesmo, gente. Uma Páscoa, assim, realmente, com tudo isso que a gente falou, que Jesus consiga realmente tocar cada um de nós e cada um da nossa família. E a Camila teve alguns questionamentos. Camila, desculpa eu falar no aberto. Vamos devagar, cada um no seu tempo de entendimento, né? Muitos ainda das nossas famílias, nós ainda temos resquícios de outras crenças, de dogmas ainda muito fortes. Então, vamos devagar, vamos tentando trazer esse Jesus mais pertinho e ele faz o resto para a gente. Gente, muito obrigado. Ana, vou fazer oração, despedir de vocês. Até segunda é o Humberto e a Isabel. Não percam o Humberto e a Isabel do Família com Jesus na segunda-feira, no encontro com as parábolas de Jesus. Gente, vou fazer oração, mas quero agradecer a todos pela participação mais uma vez, grandes amigos, obrigado pelo carinho com o Alexandre, as orações feitas, tudo isso chegou até ele dando muita força para ele, para a gente que ficou aqui fazendo. Tenho certeza que quarta-feira, no dia do estudo, que ele não estava presente, ele que comanda o estudo, na verdade. A gente teve um apoio muito grande da espiritualidade, graças a vocês, às suas orações. Minha gratidão imensa, imensa, por todos vocês. Já desejo a vocês uma feliz Páscoa a todos vocês e seus familiares, com muito amor, que essa transformação atinja o coração de todos. Então vamos fazer mais uma vez uma oração, elevar o nosso pensamento, na nossa mente, nosso querido e amado Mestre Jesus. Como eu costumo sempre e gosto de vê-lo
na minha mente e comigo, meu irmão mais velho, nosso irmão mais velho, aquele que nos mostra o caminho, nos deu o exemplo, aquele que nos levanta e não nos critica, igual a parábola da ovelha perdida, pega a gente no colo, nos acaricia e não fala, olha, eu te avisei, não. Ele simplesmente fica feliz quando a gente volta para perto dele, porque a gente que se afasta de Jesus. Jesus, gratidão pela compreensão e pelo amor sem medidas por nós ainda que somos tão imaturos e tão pequenos diante de tanto amor. Gratidão imensa por esse amor que você nos transmite, que você nos apoia, apesar de tudo que a humanidade já fez historicamente. Agradecemos aos nossos amigos espirituais que nos acompanham nos trabalhos, nos dando forças, lembrando sempre que o trabalho não é meu e do Alexandre, não é do Amigo do Bem, é de Jesus. Aos nossos mentores, agradecemos os encarnados que estão nos assistindo e também aos desencarnados que aqui vieram para nos ouvir falar, para nos ajudar e ajudar também a entender este ser de luz que veio e que comemoremos a Páscoa com a lembrança dele feliz, rindo, brincando com as crianças, indo em festas de aniversário, festas de casamento. Jesus era um ser alegre, festivo, não esse que está na cruz. Tiremos ele da cruz e coloquemos ele do nosso lado. Gratidão, que a água seja fluidificada pelos nossos amigos e companheiros espirituais que aqui se encontram e se encontram com vocês agora nesse momento. Que cada um que esteja pensando também seja beneficiado pelos fluidos benéficos dessa noite. Que a paz de Jesus e seu amor estejam sempre conosco. Que assim seja. Que assim seja. Eu vi que a Leia entrou agora. Leia, eu já mandei o comentário a respeito de vocês ontem, agradeci publicamente, então agora que você está ao vivo, vou agradecer de novo, tá? Editamos, colocamos uma palestra inteira, deu certinho, a música do final do passe, para quem não viu ontem, não quiser assistir a palestra inteira, mas vale a pena assistir tudo de novo, assiste pelo menos a música do passe, para quem perdeu o finalzinho, vocês vão adorar. E amanhã, né, Leia, tem o barzinho. Amanhã tem um barzinho, 10 horas, né? Na página da Leia, e daqui a pouquinho, gente, para quem está aí, ó, nós vamos compartilhar de novo a palestra do Tavinho, que começou às 8, a gente vai deixar na transmissão, tá bom? Tô vendo aqui, ó, gente, eu não vou falar todo mundo de novo, mas tô vendo aqui, ó, Karina de novo, brigadão, Edmilson, bom, o pessoal que tá sempre com a gente, pessoal de São Carlos, eu vi aqui o Wilcinho, eu vi o Vado, vi a Camila, que nós conversamos hoje, enfim, realmente é uma alegria muito grande estar de volta aqui, tá bom? Amém. Gente, até segunda, não percam, segunda-feira, Humberto e a Isabel do Família com Jesus. Eu já falei que ontem eu pus na palestra, não sei se vocês viram, do Paulo e da Leia, que nós precisamos agora, a próxima empreitada do Amigos do Bem é colocar a Família com Jesus e Paulo e Leia para tocar junto, num evento só. Eu acho que nós vamos fazer que nem diz o Gabriel, como é que uma fala? Uma rave espírita. Então já 24 horas. Já fica esperando aí, Leia, que nós já pus ontem na página, vocês já se tocaram que vocês vão arrumar encrenca, né? Já falei para o Humberto, então vai Família com Jesus e Paulo e Leia. E aí nós vamos fazer uma rave espírita. Gente, boa noite. Na Páscoa abençoada a todos. Bom final de semana. Nós colocamos de novo o Fraternidade. A Fraternidade está precisando muita ajuda de vocês, como sempre, mais do que antes.